Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 23 de maio. Ministro André Mendonça, do Supremo, determina que a ação penal contra o ex-governador do DF, José Roberto Arruda, pelo crime de falsidade ideológica, seja remetida à Justiça Eleitoral. O ministro reconheceu a competência da Justiça Especializada e anulou todos os atos praticados pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Brasília, que processava o caso. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. STF proíbe a designação de procuradores do Ministério Público da União para funções de lotação por prazo determinado. Supremo abre inscrições para audiência pública que vai debater novas soluções e modelos de negócio da TV e da Rádio Justiça. E ainda, na primeira reportagem da série sobre os 15 anos da repercussão geral, você vai ver como foi criada a ferramenta que permite ao STF selecionar os recursos extraordinários que serão analisados pela Corte. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a ação da Procuradoria-Geral da República e proibiu a designação de procuradores do Ministério Público da União para funções de lotação por prazo determinado. A ação questionava trechos da Lei Orgânica de 1993 do Ministério Público da União, que estabelece, por exemplo, que designações de integrantes do MPU para suas funções valem por prazo determinado de 2 anos. Para a PGR, a regra afronta o princípio constitucional da inamovibilidade, deles não serem transferidos, salvo por relevante interesse público. A Procuradoria apontou que foi criada uma espécie de inamovibilidade temporária, condicionada a cada biênio, à decisão dos conselhos superiores competentes. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, votou pela procedência parcial do pedido. Ele afastou a interpretação das regras questionadas sobre a remoção de procuradores do MPU do ofício de lotação. Gilmar Mendes destacou que a relevância das atividades exercidas pelo Ministério Público no regime republicano indica a necessidade de preservar os membros da carreira de temores e perseguições que lhes inibam o livre exercício de suas atribuições. Nesse sentido, a garantia da inamovibilidade, mais do que o interesse individual de cada integrante da carreira, tem por finalidade proteger a própria autonomia atribuída à instituição pelo Constituinte. O ministro Dias Toffoli abriu divergência e votou pela improcedência da ação. Para Toffoli, o conjunto de normas não estabelece qualquer apontamento no sentido de que se possa promover alteração de lotação de procuradores por outro modo que não pela remoção. Outros 3 ministros seguiram o voto de Toffoli e 6 ministros acompanharam o relator. Com o resultado, prevaleceu o pedido da PGR para proibir a designação dos procuradores do MPU por prazo determinado de 2 anos. Também em julgamento no plenário virtual está a liminar que suspendeu o reajuste a servidores de Minas Gerais. A sessão, que termina na sexta-feira à noite, ainda conta com o processo que questiona a validade do pagamento de honorários advocatícios a procuradores de Rondônia. Uma das ações foi proposta pelo governador de Rondônia, questionando uma lei estadual de 2012 que autorizou a Procuradoria-Geral do Estado a utilizar meios alternativos de cobrança de créditos fiscais, de autarquias e de fundações públicas estaduais. Para o governador, a lei infringiu os princípios de razoabilidade e moralidade, seja por coagir o contribuinte ao pagamento de verba honorária que não contratou, seja em razão do desvio ético-jurídico, já que os procuradores do Estado são remunerados, proibido o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. O caso, então, foi levado para julgamento no plenário virtual. O relator desse processo é o ministro Dias Toffoli. Ele julgou parcialmente procedente a ação para estabelecer que a soma dos subsídios e honorários recebidos pelos procuradores do Estado não poderá exceder o teto remuneratório conforme previsto na Constituição Federal. Também está em análise no plenário virtual uma outra ação proposta pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Ele questiona dispositivos de lei estadual
que concedem revisão salarial para o funcionalismo público civil e militar do Estado. Zema argumenta, entre outros pontos, que a proposta legislativa foi feita sem estimativa de impacto orçamentário e financeiro, com percentuais maiores do que a proposta original feita pelo governador. O relator dessa ação é o ministro Luiz Roberto Barroso, que em abril já havia concedido liminar para suspender a eficácia de 2 dispositivos questionados, aceitando o argumento de que o impacto de cerca de 8 bilhões e 600 milhões de reais traria desequilíbrio às contas do Estado. O caso foi levado para referendo em sessão no plenário virtual. Barroso confirmou a decisão liminar por entender que a matéria é de iniciativa privativa do chefe do Executivo e que o texto final da Assembleia fere as regras de responsabilidade fiscal. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina na sexta-feira à noite. O Supremo Tribunal Federal anulou condenação do ex-governador José Roberto Arruda. O ministro André Mendonça entendeu que o caso deve ser julgado pela Justiça Eleitoral. Arruda foi condenado em 2017 pela Justiça do Distrito Federal a 2 anos e 11 meses de prisão pelo crime de falsidade ideológica. O ex-governador foi acusado de forjar recibos para justificar o recebimento de R$50 mil de Durval Barbosa, delator do esquema de corrupção conhecido como Caixa de Pandora. Arruda alegou que se tratava de doação para a compra de panetones que seriam distribuídos no Natal para pessoas carentes. O relator do caso, o ministro André Mendonça, concordou com os argumentos da defesa e afirmou que os documentos apontados como falsos para justificar as supostas doações de recursos foram confeccionados com o objetivo de serem apresentados à Justiça Eleitoral para prestação de contas. Nesse caso, o processo deve ser analisado pela Justiça Especializada e não pela Justiça Comum. Apesar da decisão, Arruda segue inelegível por conta de outros 12 processos. O STF julgou improcedentes as ações que questionavam normas sobre reeleição de membros das mesas diretoras da Câmara Distrital e de Assembleias Legislativas. Os ministros consideraram possível a reeleição para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, seja dentro da mesma legislatura, seja na seguinte. As ações foram ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República e pelo Partido PROS. As 4 ações diretas de inconstitucionalidade questionavam normas dos estados de Pernambuco e Minas Gerais e do Distrito Federal. O argumento era de violação aos princípios republicanos e do pluralismo político, além de desrespeito à Constituição, que impede a recondução de membros da mesa diretora das casas legislativas do Congresso Nacional na mesma legislatura. No entendimento do relator, ministro Nunes Marques, no entanto, estados, Distrito Federal e municípios não são obrigados a seguir essa regra, tendo em vista a autonomia deles para a organização político-administrativa. A maioria dos ministros acompanhou o relator e votou pela constitucionalidade da reeleição sucessiva uma única vez para o mesmo cargo das mesas diretoras das Assembleias Legislativas e Câmara Distrital. Já estão abertas as inscrições para a audiência pública promovida pelo Supremo para colher informações da sociedade civil sobre novas soluções e modelos de negócios da TV e da Rádio Justiça. A ideia é definir neste ano uma solução que permita a médio e longo prazo a continuidade sustentável das emissoras e também os avanços e atualizações necessários. Atualmente, a TV e rádio integram a estrutura administrativa financeira do STF, por isso estão sujeitas a todas as exigências e limitações relacionadas à Corte nessas áreas. Os procedimentos para participação estão no edital publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Justiça decide que candidato não pode ser eliminado de concurso por causa de alteração na taxa de colesterol. Os detalhes no próximo bloco. Parabéns pelos 20 anos de trabalho estratégico da TV Justiça. Ela é um canal fundamental para alinhamento entre todos os 200 milhões de cidadãos brasileiros, que todos têm necessidade de ter informações sobre as leis, sobre as estratégias de trabalho do judiciário, sobre os desafios para serem enfrentados coletivamente.
E é somente a partir desse alinhamento que a gente vai poder cumprir a responsabilidade compartilhada, especialmente para a garantia prioritária dos direitos dos cidadãos mais jovens, que são as crianças e adolescentes. A Justiça Federal da Primeira Região decidiu que exame de sangue com alteração nas taxas de gordura não justifica por si só a eliminação de candidato em concurso para sargento do Exército. O candidato foi desligado do concurso por ter sido diagnosticado em exame com elevação nas taxas de gordura, como triglicerídeos e colesterol no sangue. Para embasar o pedido, ele apresentou o parecer cardiológico, atestando que a sua condição não é incompatível com o desempenho das atividades militares e que não se configura, então, condição incapacitante. Além disso, realizou novo exame com baixa nas taxas. Ao analisar o caso, o relator, desembargador federal João Batista Moreira, entendeu que a situação de saúde que motivou a suposta incapacidade não impede o autor de exercer as atividades do cargo e que, por isso, a eliminação foi indevida. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a falta da Carteira Nacional de Habilitação não é o suficiente para caracterizar culpa concorrente em acidente de trânsito. O motorista vítima de colisão entre o carro que dirigia e o caminhão de uma transportadora ingressou com ação de indenização contra a empresa, alegando que o veículo fez ultrapassagem indevida na contramão. O Tribunal de Justiça da Bahia condenou a transportadora a indenizar o motorista vítima por danos materiais e morais. No STJ, em recurso especial, a empresa sustentou que o motorista do carro teria culpa concorrente porque estava com a carteira de motorista vencida e, ao dirigir, colocou a família em risco. No entanto, a terceira turma negou provimento ao recurso especial. A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que para a caracterização da concorrência de culpas é necessário comprovar a conduta culposa praticada pela vítima e o nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso. Nesse sentido, é preciso checar se as atitudes da vítima ao lado da conduta do autor do dano concorrerem como concausas para a situação danosa. A ministra observou ainda que o Tribunal de Justiça baiano foi expresso ao decidir que o fato da vítima não estar com a CNH não concorreu para o acidente. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados realiza curso de formação sobre liberdade de expressão, acesso à informação e segurança de jornalistas com outros países de língua portuguesa. Na cerimônia de abertura do curso voltado para a capacitação de formadores em liberdade de expressão, acesso à informação e segurança de jornalistas, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou a necessidade do debate sobre o tema para a manutenção da democracia. Livre exercício da democracia. Sem imprensa livre, sem segurança jurídica, não há Estado de Direito. E nós estamos nesse curso de formação de formadores, debatendo a importância e a reflexão de uma imprensa que possa informar com responsabilidade os fatos no sentido de dar conhecimento à sociedade. Imprensa livre, liberdade de expressão é democracia. O diretor da Escola Nacional de Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Og Fernandes, ressaltou a parceria com a Unesco para a realização do curso no Brasil. Nós vamos, durante toda a semana, não só dar as ideias e o estado do tema no Brasil, mas, e isso eu acho importante, trocar impressões com autoridades, magistrados, servidores de 2 outros continentes. Representantes da Unesco ressaltaram a importância da iniciativa no atual cenário mundial. Lançar este curso para os países africanos de língua portuguesa é motivo de grande alegria para a Unesco no Brasil e para a nossa organização, pois estamos contribuindo assim para formar operadores do direito nestes temas.
e cada vez mais podemos fazer com que estes direitos fundamentais, inclusive previstos na Carta e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, sejam de fato respeitados. Nem sempre é fácil identificar os processos de assédio aos jornalistas, de perda de liberdade de expressão. O próprio conceito de liberdade de expressão é fundamental que seja revisitado sempre para que vejamos exatamente onde estamos. Participaram do curso representantes de Portugal e de países africanos de língua portuguesa, como Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Com 5 dias de duração, a proposta do curso é que, após as aulas, todo o conhecimento adquirido aqui na Infam pelos integrantes seja repassado em formato de aulas para outros operadores do direito dos países de origem. Com este curso nós vamos dar uma formação aos juízes, a todos os operadores judiciários, naquilo que é a liberdade de expressão, o acesso à informação e a segurança dos jornalistas. No próximo bloco, a gente exibe a primeira reportagem especial da série sobre os 15 anos da repercussão geral. Voltamos já. A TV Justiça é importante para a sociedade brasileira porque, durante os seus 20 anos de existência, consolidou-se como meio de transmissão de conhecimento e de informações de extrema confiança e qualidade, apuradas de fontes fidedignas e sempre transmitidas com o maior profissionalismo e competência. De hoje até a próxima sexta-feira acontece a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. O TRT da Bahia já está mobilizado para solucionar uma série de processos. Começou hoje a 6ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O mutirão, com o slogan Conciliar para Recomeçar, acontece nos 24 TRTs do país. Aqui na Bahia, estão programadas mais de 3.000 audiências, sendo 1.606 no interior do estado e 1.429 aqui na capital. Lembrando que processos em qualquer fase de tramitação podem participar. E uma novidade, esta é a primeira Semana Nacional da Conciliação realizada presencialmente após o início da pandemia da Covid-19. Neste mês, a repercussão geral completa 15 anos de implementação no Supremo Tribunal Federal. Para marcar a data, a TV Justiça produziu uma série de reportagens especiais sobre o assunto. Mas você já ouviu falar nesse instituto? Na primeira reportagem da série, vamos mostrar como nasceu a ferramenta que possibilita ao STF selecionar os recursos extraordinários que irá analisar de acordo com a relevância econômica, política, social ou jurídica. A pilha de processos não parava de crescer. Qualquer recurso com tema idêntico ou de importância só entre as partes chegava ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Moreira Alves chamava a situação do Supremo naquela época, pelo grande volume de recursos extraordinários, que era a crise do recurso extraordinário. O Supremo, à época, em 2007, ele tinha um acervo total de 127 mil processos aproximadamente, e desse total 90% eram das classes recursais, o recurso extraordinário e o agravo de instrumento em recurso extraordinário. Foi nesse cenário que os chefes dos 3 poderes assinaram o primeiro pacto em favor de um judiciário mais rápido e republicano. Aqui foi posto com transparência aquilo que precisamos ser, servidores da nação e escravos deste povo brasileiro. A emenda constitucional de número 45, promulgada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2004, representa a primeira parte da reforma do Judiciário. Determinou mudanças significativas. Trouxe, por exemplo, a repercussão geral nos recursos extraordinários.
No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Acho que foi o Jobim, ainda na revisão constitucional, que disse: vamos tentar um termo mais adequado e que não relembre tanto a arguição de relevância. Que veio, então, a ideia da repercussão geral. O professor Alexandre Freire, secretário de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do STF, diz que, na prática, os ministros ganharam um mecanismo de seleção, um filtro. Só poderiam chegar ao Supremo os recursos extraordinários, considerados relevantes para a sociedade, e não apenas as partes. Serve como um filtro quantitativo e qualitativo para que o Supremo Tribunal Federal possa selecionar recursos extraordinários com temáticas que sejam expressivas, em outras palavras, que sejam transcendentes e que sejam relevantes, para que a Suprema Corte possa, a respeito desses temas, dar a última palavra, fixar uma tese que servirá como uma pauta de conduta para todo o sistema de justiça. Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, acompanhou passo a passo os trabalhos para a reforma do Judiciário. Na época, era consultor legislativo do Senado. Primeiro assessorou a relatoria do projeto e depois foi coordenador da Comissão Mista do Congresso, destinada a regulamentar a Emenda 45. Tudo bem, no Supremo Tribunal Federal nós conseguimos identificar as questões importantes, mas como fazer com os tribunais lá embaixo, que são, no fundo, aqueles responsáveis por examinar os casos, deixar subir os casos que devem subir e reter, sobrestando os casos que devem ser retidos. Veja que hoje nós temos no Brasil, e isso é um dado importante, de como a questão ainda precisa ser aperfeiçoada. Hoje nós temos no Brasil algo como 1.930.000 processos sobrestados nas instâncias inferiores, né? Alguns no STJ, outros dos tribunais regionais federais, outros nos tribunais de justiça. Essa estatística é de 2018. Hoje, provavelmente, esse número deve ser maior. Estados Unidos, Alemanha e Argentina, por exemplo, já usavam filtros de seleção de recursos para acesso à cúpula do judiciário há muito tempo. A experiência desses países ajudou na criação do instrumento no Brasil. A regulamentação foi em 2006, pela Lei 11.418, quando foram acrescentados alguns artigos no Código de Processo Civil. Entre eles, o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo. Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Caberá ao tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais, até o pronunciamento definitivo da Corte. O Supremo, em maio de 2007, com a emenda número 21 ao Regimento Interno, fixou as regras para a aplicação da lei. No mês seguinte, a Corte julgou um agravo de instrumento contra a necessidade de demonstrar a existência de repercussão geral em matérias criminais. A decisão esclareceu a aplicação do filtro. A Corte, por unanimidade, seguiu o voto do relator, ministro Sepúlveda Pertence. Deve ser exigida a demonstração da repercussão geral em qualquer recurso extraordinário, incluindo o criminal. A verificação pode ser feita tanto na origem do recurso quanto no Supremo e cabe só ao STF a definição final. A Corte também determinou um marco temporal para o início da aplicação da repercussão geral. Só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha sido feita a partir de 3 de maio de 2007, data de publicação da emenda. Necessário pressuposto da admissão do recurso e do controle da questão constitucional nele inventada. Esta a repercussão geral. E agora chega aos 15 anos. Ellen Grace era a presidente do Supremo. Também em 2007 foi implantado o plenário virtual,
para agilizar a análise dos recursos extraordinários pela Corte. Alguns dos magistrados ainda não estavam muito afeiçoados ao uso do computador, de modo que foi necessário uma série de tratativas e muita conversa para chegarmos ao convencimento de que aquela seria a solução. Nesse cenário, o professor Alexandre Freire destaca o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016. Ele foi assessor das comissões da Câmara dos Deputados e do Senado no projeto. A comissão de juristas foi presidida pelo ministro Luiz Fux. As regras disciplinaram o instrumento da repercussão geral no sistema jurídico. E quando o Supremo afirma que uma matéria não tem repercussão geral, esse ato decisório não impacta apenas aquele caso, impacta todos os outros casos semelhantes que estão ainda nos tribunais de segundo grau. Então, na instância de origem, a vice-presidência, por exemplo, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, proferirá uma decisão de negativa de seguimento. Esse recurso não vem mais para o Supremo Tribunal Federal. Então, isso, de fato, impede que a Corte tenha que se debruçar sobre temáticas repetitivas e também sobre temas que no passado já assentou que é incompetente para examinar, porque a matéria, por exemplo, é infraconstitucional. Vejam que a repercussão geral faz do Supremo Tribunal Federal uma corte mais constitucional. Não que o fosse anteriormente, já era uma corte constitucional. Mas agora a gente vê a questão da objetivação do recurso extraordinário. Ou seja, a ideia de quando se julga um recurso extraordinário no Supremo, é claro que se está julgando o caso concreto, mas mais do que o caso concreto, se está julgando um tema que deve ser relevante, um tema que deve ter transcendência, ou seja, aplicação para casos similares. Na reportagem de amanhã você vai conhecer a linha de frente do Supremo para a filtragem dos recursos extraordinários. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Até amanhã.